Bom dia, Boa tarde. boa noite, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazur E ela é Rosana Frenenda. e a gente está aqui para Palavrinhas. depois da Vinheta. aí. Bora que eu vou sortear. E eu vou aqui com as minhas plaquinhas, pedindo sempre para vocês darem um like, darem um joinha pra gente, compartilharem nosso conteúdo com os amigos, ativar o sininho para ser lembrado dos episódios novos que vão subindo aí às terças e quintas às 17 horas. Também pedir encarecidamente, gostei da palavra que nós usamos outro dia, Encarecidamente. que vocês se inscrevam no canal, não custa nada, pessoas, não custa nada. Inscrevam-se no canal e comentem, mandem uma palavrinha pra gente, palavrinha conosco. Por favor. Ok? Vamos lá? Vamos ver se tem dicionário, hein, Rosinha, essa palavra. Empregabilidade. Nossa, nós postamos estes dias no Instagram do Palavrinhandos. Aqui tá aqui em cima. E é de sexta-feira, é o dia que a gente posta sobre Mercado de trabalho. mercado de trabalho. Aí. Olha, foi bem pertinho, hein? Não tem empregabilidade aqui, Rô. Será que você pega aí? Deixa eu procurar aqui no Aulete para ver se tem alguma coisa. Empregado, empregador, empregar. Olha que interessante. Achou? Não, empregar. É dar emprego, uso ou aplicação. Dar emprego ou colocação. Admitir, colocar. Fazer uso de, aplicar. Empregar. Ser admitido em emprego. Colocar-se. Aqui no Aulete, aquele dicionário que eu comento com vocês que eu gosto muito, empregabilidade, característica ou qualidade do que ou de quem é empregável. Possibilidade de ser empregado. De quem é empregável, eu amei isso. De quem é empregável, né? Porque empregabilidade é a nossa capacidade de nos mantermos atrativos para o mercado de trabalho, de modo que esse mercado te escolha numa eventual necessidade. Assim como o celular quando você fala, para pegar a publicação. Assim como você também tem que se manter empregável, atrativo para o teu empregador atual. Ou seja, muitas vezes nós falamos de empregabilidade e a pessoa diz, eu estou empregado, eu não devo me preocupar com isso. Muito pelo contrário, porque embora você esteja neste momento empregado e pode ser que até esteja muito feliz com o teu trabalho de momento, há outras pessoas concorrendo o tempo todo, enviando currículos, né, e se conversando no mercado. Então eu preciso fazer com que o mercado me entenda como uma melhor opção, né? Então no processo seletivo, por exemplo, você hoje lança uma vaga no mercado, você recebe 1000 currículos fácil. Sim. Como o processo seletivo, o selecionador, o psicólogo, o agente de recursos humanos vai te escolher no meio de uma imensidão de pessoas. Aí é o diferencial seu, né? Não é o diferencial, às vezes, que o mercado está escolhendo. Quem é você de verdade? O seu diferencial. Como naquele último episódio que a gente falou sobre lealdade, sobre valor. Falamos ali de competência. Eu acho que tem muito a ver com isso, não tem, Rô? Exatamente, porque o mercado, ele vai... A gente entende uma coisa, de primeira mão, você é empregado pelas suas competências técnicas. Então, o currículo, ele conta, currículo vitae, é a história da tua vida profissional. Em latim, currículo vitae, vita e vida, currículo como ela transcorreu. Qual foi a sua trajetória profissional? E ali a empresa tem como mensurar o que você tecnicamente tem para que ela te contrate. O teu conhecimento da chave, né? Os seus conhecimentos, não é? Quando ela te chama para uma entrevista de emprego, ela vai entender melhor. Primeiro, ela vai saber se tudo que você colocou no seu currículo é verdade, né? Então, numa entrevista, ela tem condição de te fazer perguntas que levem a crer que tudo que está ali no currículo é verdade. E ela começa a te entender
como pessoa, te interpretar como pessoa. Por isso que hoje a gente tem lá no processo seletivo a segunda etapa, que é a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, ele vai avaliar como você se comporta diante de uma situação hipotética, que você não sabe o que eles querem mensurar numa dinâmica. Ele vai dizer, vou fazer uma dinâmica para ver qual é o melhor líder de vocês. Ele vai sugerir uma situação hipotética e vai analisar de que forma você se posiciona. Por isso que a pessoa que hoje é mais empregável é aquela que se mantém atualizada o tempo todo tecnicamente e que pessoalmente, lembra de desenvolvimento profissional que a gente tanto fala aqui, se compromete com o melhorar continuamente, né? Comportamentalmente, amadurecimento emocional, saber lidar com conflitos. Eu peguei o seu celular, porque eu entrei lá no Palavrinhando, né? Pra gente pontuar aqui o que a gente publicou lá, porque senão a gente fica falando, a gente esquece. Então, como é que a gente potencializa então a nossa empregabilidade? Automotivação. Automotivação é quando você se desprende de estímulos externos e busca em si mesmo motivos para agir, para seguir adiante. Quando a gente pensa em motivação, toda motivação ela vem de estímulos externos. Salário, plano de saúde, equipe interessante. Quando eu falo de automotivação, é o que me mantém com a minha chama interna acesa, né? Brilhando, né? Isso. Aí habilidades sociais tá fácil, né, gente? A gente fala isso o tempo todo aqui. É empatia, simpatia, carisma, Generosidade, autocontrole, amadurecimento emocional, você falou aí já no seu começo. Habilidade social é de que maneira eu lido com as pessoas. E assim, também como eu lido comigo mesmo, Sim. também não pode esquecer que é um detalhezinho extremamente importante. A proatividade. Proatividade é a capacidade que você tem de observar as situações e reagir a elas antes que qualquer problema aconteça. Então, ter uma visão mais ampla da situação e tem mecanismos para trabalhar para que os problemas sejam evitados. Eu acho antes que o problema aconteça. E a inteligência emocional, que a gente também vive aqui dizendo o tempo todo, que é a capacidade que eu tenho de lidar comigo, lidar com o outro e em determinadas situações. Como é que eu reajo a isso? E como é que eu faço isso? É aprendendo, autoconhecimento. De novo, parece que é louco essa história, mas às vezes você está a primeira vez assistindo a gente aqui e a gente fala o tempo todo de autoconhecimento. Nenhum processo de se desenvolver, de se amadurecer, de buscar conhecimento, se você não começa com essas duas palavrinhas-chave, inteligência emocional, dificilmente você consegue um nível melhor de aprendizado, melhor de competência, porque a inteligência emocional ela vai ajudar a desenvolver. Se você não trabalha, isso vai te travar, vai te trazer para baixo. Pessoas, dica de ouro. Eu quero dar um start na minha carreira, começar a cuidar dela com zelo, com cuidado. Estude inteligência emocional. Viva Daniel Goleman. A gente precisa aprender os 5 mandamentos da inteligência emocional. O primeiro deles é justamente o autoconhecimento. Na verdade, eu diria que ele é a base, né? Você não, é como se fosse construir uma casa. O autoconhecimento é o alicerce. Sem ele não adianta nada, o resto fica tudo na teoria e aí não vai funcionar mesmo, né? Habilidades técnicas, precisa explicar, né? E você tem de pensar que a habilidade técnica normalmente ela vai se desenvolver na medida em que você vai aplicá-las no teu mercado, na tua área de atuação. Então, para cada área de atuação, a exigência técnica vai se adequando. Aí, autodesenvolvimento, né? Tudo que é auto, você sabe o que significa, né? Porque é auto... Sim, a si mesmo. Você com você mesmo, né? Então, autodesenvolvimento é você se desenvolver, buscar essas técnicas através de cursos, palestras, treinamentos. Nós temos aí um episódio que se chama Lifelong Learning, que é busca de conhecimento constante. Nós lá explicamos
que hoje, com as informações, com a avalanche de informações, você tem que estar o tempo todo atualizado. Tem jeito. E autodesenvolvimento é sua responsabilidade. Às vezes são cursos de 4 horas, 6 horas que você consegue fazer e você já tem uma atualização, porque é só um upgrade, né? Não é um negócio inteiro, é só algo que está acontecendo agora, que às vezes em 3, 4, 6 horas no máximo você consegue captar. Credibilidade, que a gente teve um episódio aí atrás, episódio passado ou 2 passados, agora me perdi aqui no... Fala sobre lealdade, né? A gente fala sobre valores e está muito ligado a essa credibilidade. Quando é que você tem credibilidade no mercado corporativo? Né, Rô? Quando você é leal, quando você é transparente, honesto. E a credibilidade tem a ver com a sua postura em relação às pessoas, ao ambiente que você transita. E aquela história, você demora a vida inteira para se tornar crível. E um vacilo perdeu a credibilidade, o mercado de trabalho dificilmente fecha as portas, né? Você não consegue, às vezes, uma recolocação no mercado de trabalho exatamente por uma atitude, uma atitude mal vista, Foi mal vista, às vezes não teve nem a intenção, mas não ficou legal. Marketing pessoal, Rosinha. Marketing pessoal é você trabalhar a imagem que você quer levar às pessoas. Pense que você comunica o tempo todo com a fala, com a sua fisionomia, com a sua expressão corporal, com a sua roupa, com os seus gestos. Então, o marketing pessoal é como o mercado te vê. E é uma ferramenta que você controla. Então, eu tenho uma imagem que é a minha verdadeira e eu tenho uma imagem que me convém fazer com que o mercado entenda. Muitas vezes eu tenho uma competência absurda e o mercado não enxerga isso porque eu tenho ruídos na minha imagem. E marketing pessoal não é criar uma imagem longe da sua realidade. É uma falsa, né? Não é uma criar fake. Uma falsa. Na verdade, marketing. Fake marketing. Exatamente. Então, marketing pessoal ele te auxilia a potencializar o que você tem de melhor e dizer para as pessoas isso. Nós temos muita dificuldade em dizer das nossas competências. E às vezes, por exemplo, o que a Rose quis dizer é o seguinte, não é você ter condutas que não são suas. Aqui o marketing pessoal tem muito a ver com a parte externa, inclusive. Porque às vezes você é uma pessoa que é um cabedal de informação, sabe muito, tem muita competência, mas a sua apresentação deixa a desejar. Então aí às vezes é só um pequeno ajuste, é só um detalhe que vai fazer toda a diferença. Diferencial competitivo é o que você tem de ter consciência, o que você tem de melhor. E assim, quando eu falo diferencial competitivo, gente, é diferente. O que você tem de diferente da maioria das pessoas que estão concorrendo com você no mercado de trabalho. Então, não diferencial competitivo não é honestidade é obrigação. Tá? Então, assim, diferencial competitivo é eu me comunico muito bem, eu sou um líder nato, eu sei administrar conflitos, eu tenho uma autoconfiança, ou seja, o que você tem que te destaca da maioria das pessoas. E o que mais é interessante com relação a tudo isso é você tomar consciência de tudo isso e acreditar que você é empregável, que a sua empregabilidade é muito boa, e isso te dá uma confiança muito grande para participar de um processo seletivo e com altivez, com segurança, com ânimo, tendo a certeza de que você está no caminho certo, ou seja, você está confeccionando a sua carreira e o seu plano de carreira da maneira mais atualizada, mais consciente possível. Eu vejo que o que mais falta nas pessoas é conhecimento das próprias competências. Quando você fala, eu vejo muito isso em sala de aula com os meus alunos que viram meus amigos, eu digo, você é assim? Como eu não sou assim? As pessoas não conseguem se enxergar, né? Muita dificuldade justamente pela palavrinha mágica que a Rosana falou aqui para vocês, que a gente já fala sempre, não tem como, né? As pessoas enxergam às vezes a gente melhor do que a gente mesmo, foi o que a Rô falou. Então,
De repente, um exercício legal é pergunte para as pessoas que convivem com você o que elas acham de você sem medo de machucar, de magoar. Fala para as pessoas serem o mais honestas possível para que você possa começar a falar, peraí, eu me vejo e o mundo me vê. Então, quem é quem de verdade? Até que ponto são máscaras do jeito que o mundo te vê? Ou não? Ou realmente a sua essência e você não consegue identificar? É um primeiro exercício aí, né, Rô? Isso tem que ter harmonia, né? Hoje é muito distante a maneira com a qual ela se vê e como as outras pessoas veem. E tem de aproximar, né? Se há verdade no processo, essa harmonia também está nas nossas mãos. É uma questão de ajuste mesmo. É uma questão de autocuidado. Eu queria falar um autoconceito. Qual é o seu? A gente não tem um autoconceito adequado. Exato. A gente acha que a gente é uma coisa e na verdade a gente está mostrando para o mundo outra. E que às vezes é mais a verdade, né? Quando a gente demonstra, porque a gente está sem pensar. Primeiro pensar com amigo. Melhor coisa a fazer é perguntar comigo, que amigo só vai avaliar bem a gente. Exatamente. Né? E olhar para si. Né? Tome cuidado com os autos, né, gente? Autoestima, autoconhecimento, autocontrole. Isso tudo tudo que está voltado para nós, por incrível que pareça estar mais distante, porque tudo tão estimulante do lado de fora, a gente fica olhando para as pessoas, julgando, e a gente acaba não olhando para si mesmo. Está na hora de olhar para si, ver o quanto você é empregável, o quanto você é interessante para o mercado, o quanto você pode ainda crescer mais. E do jeito que o mundo está indo, né, gente, né, o que vai restar para nós é ser humano. É o que vai restar, porque muitas coisas a máquina vai fazer por nós. Então, quanto mais a gente desenvolver essas competências, ficar de olho nisso, melhor nós estaremos lá no futuro. Então, lembra a história que o futuro não existe? Tá bom, ele não existe, mas como é que você prepara? Você vai chegar lá, pelo menos a gente espera chegar, né? O futuro a gente constrói hoje. A gente está construindo hoje. E do jeito que as coisas estão acontecendo, a velocidade da mudança, ela está muito frenética. Então, a gente precisa pegar o nosso tempo, lembra lá o episódio do tempo, administrar isso para que a gente estude, desenvolva essas habilidades que a Rô acabou de falar, para que nós tenhamos a empregabilidade lá na frente, porque a máquina vai tomar conta de muita coisa. E são essas competências que a Rô falou que vão fazer a diferença e vão manter a gente no mercado de trabalho. E pensem sempre, para finalizar, que as empresas hoje estão ocupadas com o processo de humanização. Então, a máquina está tomando conta e vai precisar de pessoas que sejam humanas para lidar com o entorno. Então, hoje a empresa quer uma pessoa que saiba e realize o que um computador não faz. E isso significa ser humano. Por isso que as competências emocionais, competências de relacionamento estão tão em alta. São essenciais. Né? Porque a máquina não tem sentimento, a máquina não tem emoção. E isso faz a diferença. Não é não? Então bora, gente. É isso aí. Valeu aí por estar conosco. Antes da gente deixar este episódio, falando sobre as nossas solicitações de praxe, acionar o sininho para você ser lembrado dos episódios que subirem, compartilharem, vejam o conteúdo, gostou do conteúdo, compartilhe. Compartilha comigo. Dê uns likes bem bacanas aí pra gente. Inscreva-se no canal, porque fazer tudo isso sem inscrição no canal, o YouTube não considera. Mandem comentários, participem ativamente dessa nossa história. É isso aí, a gente quer muito continuar, né, com a empregabilidade nossa, nós nos auto-empregamos, né, amor? Exatamente. E a gente quer continuar desenvolvendo, mas também a gente precisa de você, do seu feedback, para saber como é que a gente pode melhorar esse nosso processo. E quanto mais a gente melhora, mais a gente passa informação. Então é uma corrente do bem. Tá bom, galera? Isso. É isso?
Então tá bom. Fomos. Beijo!